Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Boa noite, pessoas queridas que nos acompanham nesse programa Café com Karina. O objetivo desse programa é apresentar pessoas e projetos inspiradores. E o caso de hoje, e a pessoa de hoje, é uma pessoa inspiradora, que tem feito parte, felizmente, da minha vida, das minhas boas relações, e que tem se tornado uma das pessoas mais acolhedoras que eu conheço, mais amadas que eu tenho. Plínio, é um prazer te receber aqui nesse programa e poder te apresentar para o mundo. O Plínio, minha gente, ele é coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês e, felizmente, professor da pós-graduação em Suicidologia da Faculdade Forte que eu coordeno. Então, a partir da nossa relação, eu percebo o quanto que você tem me ajudado e também tem acompanhado e ajudado muitas pessoas, né, para que a gente possa encontrar um caminho de serenidade no nosso coração. Então, meu amigo e meu querido, seja muito, muito bem-vindo. Passo a palavra para você, meu querido. Tá bom, obrigado, Karina. Estou super contente de estar aqui. Estamos continuando uma conversa que já faz alguns anos que a gente vem tendo, né, em contextos diferentes, né? O que eu acho que é muito rico no nosso encontro é que há uma reciprocidade, né, dos dois lados, em termos de carinho, de respeito, de valor, né, e de significado também. Eu acho que isso faz das relações algo muito especial, né? Em japonês tem esse termo que talvez você conheça, que é o kokoro no kizuna, né, que é quando você tem uma ligação com as pessoas que passa pelo coração e de forma bem natural também. Não precisa de muita coisa, não precisa ir comer pizza, não precisa fazer muitas meditações de lua cheia, não precisa de grandes coisas, só saber que o outro está presente, né? Então eu sinto que a gente compartilha um pouco isso é muito valioso, eu sustento isso como algo valioso na minha vida. Eu acho que é bem bacana, porque eu posso falar que a vida me presenteou com você. Nós fomos convidados para participar e fazer parte do corpo docente de um curso de tanatologia, e que foi aí que eu tive a honra de te conhecer. Logo depois que eu me apresentei, eu te ouvindo falar sobre a tua história. E eu achei incrível, incrível a maneira como você pôde ir e seguir o caminho do teu coração. Você se tornou um músico, e eu gostaria que você contasse esse percurso, porque foi a partir daí que eu fiquei encantada e tomei a decisão, eu vou tentar me aproximar dele. E a maneira como eu me aproximei foi entrando em contato com você no momento que eu estava bastante debilitada e queria também receber reiki, e você foi a pessoa que pôde oferecer reiki para mim durante um tempo, e eu vejo que a nossa troca e tudo aquilo que eu recebi de você realmente me beneficiou, inclusive, para eu estar aqui hoje, te recebendo num programa que eu nunca imaginei, alguns anos atrás, que eu estaria fortalecida. Conta um pouquinho para as pessoas sobre a tua história, Plínio. Tá bom, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sempre acho essa parte da apresentação, nas conversas de um modo geral, muito importante, porque é quando a gente também dá um pouco de contexto para aquilo que aí para frente a gente vai estar falando também, né? As pessoas nos conhecerem um pouquinho. E quando eu compartilho um pouco de mim, eu estou contando um pouco da minha história, né? E a história sempre é mais complexa do que aquilo que a gente pode contar, né?
mas eu acho que eu quero começar de trás para frente, né? Hoje eu vejo como é essencial, fundamental na vida a gente saber fazer os movimentos de mudança, né? Como as formas, né, são perecíveis e como elas não estão aqui no mundo para existir para sempre, né? Conceitualmente, o que existe para sempre é a essência, né? E as formas são uma via de manifestação dessa essência, mas elas morrem ao longo do tempo e a gente tem que estar pronto sempre para renovar. Então, eu entendo que, quando eu olho para trás, Karina, eu entendo que a minha história foi sempre uma história de ter tido um entendimento, ainda mesmo no meu tempo de adolescente, de que eu precisava deixar morrer as formas. É uma relação com a morte essa, né? Você deixar terminar o ciclo, você soltar relações, você mudar as suas crenças, né? Você mudar seus hábitos, você deixar de dar importância ou significado para alguma coisa que já foi muito importante e significativo para você. Sinto que isso custa muito para todos nós, né? A gente, às vezes, quer criar uma estrutura de vida muito sólida, muito consistente e muito confortável e segura, né? Que eu acho que são dois deuses terríveis quando eles não estão no panteão de todos os outros deuses, né? Quando a gente procura conforto e segurança, a gente se protege, cria uma estrutura, protege a estrutura que nos protege, né? E aqui a gente vai ficando muitas vezes impermeável para a vida. Então, eu entendo assim que a gente está aberto para mudanças, aberto para a morte das formas, o fim dos ciclos, né? Isso é o que pode nos manter sempre em contato com a essência, que afinal de contas é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, passando rapidamente pela um pouco da minha história, né? A minha primeira mudança na vida, da minha memória, muito importante, foi quando eu tinha 14 para 15 anos, e vindo de uma família muito organizada, eu acabei rompendo com os padrões familiares. Eu, ali naquele momento, deixei de estudar, que era uma ruptura grande. Estou falando de década de 70, né? Era uma ruptura grande. Todo mundo estudava na adolescência, todo mundo fazia colegial, né? E eu não fiz, né? Eu larguei, eu passei 4, 5 anos da minha adolescência na década de 70, vivendo a década de 70, né? E tocando piano, e pegando onda, viajando, mas basicamente andando sozinho pelo mundo e entendendo uma coisa, Karina, que eu acho que é muito importante, se tornou muito importante para mim. Eu sou responsável pela minha vida, a vida está nas minhas mãos. Então, eu já estava fazendo isso lá, eu tomei minha vida nas minhas mãos, e ela não estava no padrão de todo mundo, o que não era fácil, mas eu acabei tendo uma vida muito enriquecedora. A minha relação com as pessoas e com o mundo foi muito significativa, muito solitária, muito significativa. Um dia, e para mim é sempre assim, um dia só para um vento, eu tomei uma decisão de estudar. Eu fui estudar, eu fui fazer cursinho para entrar na medicina. Eu tive esse impulso, que eu não sei de onde veio muito, embora na minha família hajam médicos, mas eu não acho que eu estava seguindo uma coisa familiar, eu estava seguindo alguma outra coisa, na minha impressão, né? Então, como eu não tinha feito o colegial, como eu não tinha estudado, eu precisava fazer um cursinho para valer mesmo. Então, passei um ano, depois de 4, 5 anos sem estudar nada, só contemplando a natureza, pegando onda, tocando piano, eu sentei numa sala de cursinho, estudei matemática, física, química, tudo que é biologia, tudo que eu nunca tinha estudado, na verdade, né? E no final do ano, eu acabei entrando na medicina da USP, né? O que foi muito interessante para mim como experiência, né? E foi muito interessante para mim nas minhas relações com família, com amigos, né? Porque eu era aquele menino de cabelo comprido que não fazia nada, né? E, de repente, eu já estava lá com a cabeça raspada dentro da faculdade de medicina, no centro cirúrgico com o meu pai, né? Trabalhando no laboratório de engenharia genética, né? E estudioso, né? Então, foi uma mudança muito interessante. Eu me divirto com a vida, Karina. Sabe? Todas essas coisas, sim,
eu estou desfrutando da minha vida, estou dançando com a minha vida aí, né? Não teve nada de pesado nisso tudo, para falar a verdade, né? Mas um dia eu larguei a medicina, no quarto ano eu resolvi largar a medicina. Bateu um ventinho lá, de novo eu saí, né? E o meu próximo passo foi, primeiro, me retirar. Eu precisei me retirar de novo da vida. Fui morar em Nova York no ano de 1980. O mundo veio contra mim no meu tempo em que eu terminei a medicina, né? Porque foi uma coisa difícil das pessoas, de alguma maneira, acolherem, né? E eu voltei de Nova York e resolvi seguir uma coisa que era muito importante para mim e que já estava muito presente na minha vida, que era a música. Então, a partir daí, eu fui músico profissional por 15 anos, onde eu trabalhei com teatro, com dança, com cinema, tive uma escola de música, fiz jingles, acompanhei cantores, fiz arranjos, gravei um monte de coisa, tive uma vida de músico, o que foi uma parte da minha formação, Karina, essencial, né? A experiência da música, a experiência da musicalidade, da arte, da criatividade, do trabalho em grupo, né? dentro da arte, né? Do contato com a filosofia, né? Com os propósitos. A música é uma experiência muito profunda, né? Muito, muito profunda. Mas um dia bateu o vento e eu decidi que eu não queria mais ser profissional, né? Apesar de eu ser músico até hoje, tocar todos os dias, eu decidi parar de trabalhar com música e, de novo, eu tive um período de recolhimento. E, nesse período de recolhimento, eu queria estar introduzindo esse tema também, sabe, Karina, que é quando a gente solta as formas, né? Quando a gente solta as nossas crenças, as nossas profissões, os nossos hábitos, a gente também solta a nossa identidade. Isso é muito duro, é uma experiência muito dura. Você esquecer de quem você é, de quem você pensava que você era, né? Então, eu tinha minha escola de música, eu era muito querido da minha escola, eu era o músico, o pianista, o arranjador, etc. De repente, eu não era mais nada, eu não tinha mais escola, não tinha todo aquele povo em volta de mim, né? Como você, de repente, largar a sua ideologia? Pode imaginar um negócio desse, né? Não. Então, você fica sem pele, sem identidade. É uma experiência humana crucial, porque ela, ao mesmo tempo, te leva a esquecer aquilo que realmente não importa, né? E, ao mesmo tempo, começar a lembrar o que realmente importa. Então, nessas mudanças, tem o esquecimento, o esquecer e o lembrar, né? Esquecer é quem eu pensava que eu era e começar a lembrar quem eu acho que eu sou. É um novo ciclo para eu entender melhor quem eu sou. Então, foi um momento muito importante esse entre a música e o meu próximo tempo de vida, que foi o tempo com o Reiki. Então, eu conheci o Reiki há 35 anos atrás. Quando eu me iniciei Reiki, tive convicção de que isso seria os próximos anos da minha história, né? Eu me entreguei tanto a isso que eu acabei tendo uma vida muito intensa com Reiki. Eu fui ensinar Reiki em muitos países, né? Numa época que isso não era muito presente. Fui muito para a Europa, para os Estados Unidos, América Latina, para o Brasil inteiro. Tinha uma vida muito intensa com o Reiki. E há 18 anos atrás eu comecei a trabalhar em hospitais. Fui convidado para trabalhar no Einstein, onde eu trabalhei um ano, no começo da medicina integrativa do Einstein. E depois de um ano eu fui convidado para o Sírio, né? E lá eu chamo de cuidados integrativos. Eu estou há 17 anos já lá no Sírio, numa aventura que talvez interesse na nossa conversa aqui, né? Mas acho que eu quero fazer o resuminho e fechando essa parte de me apresentar, né? Para dizer isso. Eu sinto que ainda tudo pode morrer na minha vida, né? E estar aberto para isso, saber que a vida não está na forma, a vida está na essência, né? Estar aberto para soltar e navegar, fluir pela vida e dançar com a vida de forma aberta, traz um nível de felicidade, um nível de serenidade também, de conexão, né? Então, minha vida não está montada não é o que eu construí no mundo relativo. Minha vida é o que eu construí em termos de aproximação comigo mesmo, é onde eu estou comigo. Esse é o meu tesouro, né? É essa aí que está a minha riqueza. É isso que eu venho cultivando, né? E, ao mesmo tempo, Plínio, a impressão que eu tenho é que você é espírito livre, né? Eu acho tão bonito isso e por isso que eu me encantei com você, porque
ao mesmo tempo que você não ficou em muitos lugares que são os tradicionais, que têm a ver com senso comum, você consegue ser profundo em muitas das tuas reflexões, né? E é exatamente isso que realmente faz muito sentido, né? E isso que me encanta em você. Porque ao mesmo tempo em que você consegue se desapegar, né, de muitas situações, e você está falando sobre a efemeridade, né, das situações, você também consegue se aprofundar. Qual é o segredo de você enraizar e, ao mesmo tempo, não ficar preso nessa situação, né? Eu acho que o segredo, se é que há um segredo, né, mas acho que a lei natural que a gente tem que levar em consideração é aquela que eu dizia, né, a essência da vida se manifesta através das formas. As formas duram um tempo, depois elas morrem. Eu posso hoje ter uma grande ligação com uma certa filosofia e amanhã com outra. Posso ter uma crença espiritual e depois mudar para outra. Eu posso estar apaixonado por uma pessoa hoje e amanhã por outra. No meu caso, não é, porque eu estou há 42 anos com a mesma mulher e apaixonado, né? Você pode mudar os hábitos, o teu corpo muda, né? Eu diria que envelhecimento é uma questão, é um X da questão, né? Algumas coisas vão para baixo e algumas coisas vão para cima, né? Esse é o X, né? Então, quando você está disposto a deixar o que está indo para baixo e para baixo, soltar aquilo que você tinha, aí você abre espaço para o novo, né? Então, onde que eu acho que está a armadilha da vida? Onde que a gente perde a vida, né? Quando a gente pensa que a nossa vida é constituída pelas formas e a gente protege, engessa as formas. É quando a gente dá fluidez a elas, né, que a vida vai se renovando sempre, né? Então, quando eu olho para trás, eu sinto que tem uma continuidade entre o Plínio, lá de 14 anos de idade, e o de hoje. Eu não sinto que eu vivi nenhuma época em que eu me desconectei comigo, né? Mas eu mudei para não mudar, né? Justamente, né? Fiz a mudança da forma para não perder contato com a minha essência. E eu não sou especial, não sou melhor que ninguém. Eu só acho que eu estou consciente dessa lei da natureza, né? Que é a lei da renovação, da eterna renovação das formas, né? A gente entender o que morre e o que é que vive, o que é eterno, né? E o que é efêmero, né? E quando você traz essa ideia do eterno e do efêmero, é realmente a gente está nessa espontaneidade da vida, né? A gente está acreditando que é possível, né, a gente ter essa fluidez, né, que é o flow, né? Agora, sempre fiquei muito curiosa, como é que o Reiki entrou na tua vida? Que você falou que durante um tempo você, né, começou a trabalhar mais, né, de um jeito mais persistente com o Reiki. Como é que ele chegou na tua vida? Então, essas coisas chegam no vazio, né? Elas não chegam com a intenção, a vontade, o objetivo. Para mim, é assim, toda vez que eu soltei alguma coisa, no caso, quando eu soltei a música, eu não estava só soltando a música, eu estava soltando uma identidade, um modo de vida, estava soltando um monte de coisa. O que eu queria ali era ter contato com vitalidade dentro de mim, com a essência da vida, né? Mas antes a gente tem que esquecer, voltando a isso. Primeiro você vai para o vazio. E é no vazio que existe Deus, né? Isso é uma percepção do indiano, né? No Hamsa, na respiração, que é um dara, né? Uma técnica, é uma prática que te leva à iluminação, onde você respira, né? E você tem consciência do som da respiração, o sa, sa. Nessa respiração, o espaço entre um movimento e o outro, esse vazio, é onde os indianos falam, aqui vive Shiva. Então, quanto mais você prestar atenção no vazio, mais você vai encontrar Deus, vai encontrar criatividade, vai encontrar luz, vai encontrar tudo. Então, o Reiki chegou para mim quando eu me esqueci quem eu era, quando eu não era mais músico, quando eu não era mais nada. E nesse vazio, de repente, por uma circunstância que nem tem importância nenhuma, né, eu sentei dentro de um curso de Reiki. Bem por acaso, sem saber o que era. 35 anos atrás, ninguém falava de Reiki, né? Então, dessa forma, Karina, não foi uma profissão que eu escolhi, né? Isso foi um caminho que chegou para mim. Então, fica aqui uma reflexão, né?
Às vezes a gente fica pondo energia para encontrar o novo, a gente tem que pôr energia para expirar, para soltar o velho. Quando a gente abre espaço, o novo entra pela janela, a gente nem sabia que ele estava lá para a gente. Não é uma escolha consciente, eu não escolhi fazer reiki, nem sabia que existia. Mas o espaço estava vazio. Então entrou uma coisa preciosa para mim. E eu vi que era preciosa. E aí eu me dediquei a isso, né? Fez todo o sentido, preencheu o meu vazio, abriu um novo ciclo para mim, né? Então, eu acho que eu estou falando uma coisa assim que para mim é muito importante, Karina, que é, quando a gente quer fazer mudança, não é assim, deixa eu pensar o que eu quero trazer para a minha vida. A gente sempre pensa em inspirar, né? Trazer o ar para dentro, né? E eu estou falando a importância da expiração, de soltar, de deixar morrer, de eliminar, de abrir espaço, né? De dar lugar para o vazio. É aí que o novo vai se manifestar numa certa grandeza, né? E eu acho que isso é lindo, né? Porque quando você se deixa a oportunidade de você fluir, e eu acho que também você trouxe, né? Isso é muito do músico, né? É muito da abertura do músico, né? Eu estava Exato. buscando, né, também a tua música que eu amo, que é aquela música do Seashell and Cloud. Eu queria que você contasse também, porque é uma das músicas que eu mais amo. E aí eu convido as pessoas também a ouvirem, né, essa música, mas eu queria que você contasse a história dela. Tá. Então, há uns 20 anos atrás, eu era diretor de uma fundação internacional de reiki, criada pela Phyllis Furumoto, que era a grã-mestre na época, quando estava viva ainda, né? Eu e mais 6 mestres de reiki de países diferentes, né? E tinha um deles que era músico também, como eu era mestre de reiki, era músico também, né? Então, evidentemente que a gente tinha muita afinidade. O nome dele é Rick Bochner. Então, um dia nós resolvemos fazer um disco para levantar fundos para essa fundação, né? Então, a gente foi para o Oregon, né? Fomos numa fazenda que tinha um estúdio maravilhoso, todo de vidro, com vários vulcões em volta, uma atmosfera maravilhosa, um piano de cauda maravilhoso também. E em 10 dias, 11 dias, a gente gravou um disco. A gente escolheu algumas das nossas músicas, cada uma as suas, e a gente gravou, né? Então, para fazer essa gravação, algumas músicas eu criei especialmente para esse disco, né? Esse disco se chama Egrégora Common Soul, né? Foi feito há 20 anos atrás. Toda a verba dele vai para essa fundação, né? E essa conversa entre a concha e a nuvem, para mim, é uma conversa que representa muitas conversas, né? É a conversa entre aquilo que passa, né? Que é volátil, e aquilo que está e que é sólido, né? Por exemplo, é um pouco a conversa entre o vertical e o horizontal, né? É um pouco a conversa entre o corpo e o espírito, né? Entre o absoluto e o relativo, né? Numa linguagem improvável, né? Porque, de fato, quando a gente fala de um diálogo entre uma concha e uma nuvem, não é um diálogo numa linguagem verbal, né? E talvez não haja diálogo nenhum, né? Mas na minha fantasia ou na minha inspiração, quando eu fiz essa música, era assim a possibilidade de pensar como é essa conversa entre duas dimensões diferentes, de novo, né? O humano e o divino, o absoluto e o relativo, o volátil e o sólido, né? O vertical e o horizontal. Então, isso que representa para mim um pouco essa música, né? A gente contemplar isso. Tem coisas que a gente não entende, né? E a gente tem que ficar em paz com aquilo que a gente não entende. E muitas vezes quando a gente tem a capacidade de ser contemplativo, contemplar algo, né? Porque uma conversa entre uma nuvem e uma concha, só através da contemplação que eu posso ter algum contato com aquilo de fato, né? É como a espiritualidade. Você pode ler 50 livros sobre espiritualidade, na tradição, na ciência, você pode ver tudo, mas no fundo a espiritualidade é uma experiência, né? É uma contemplação, é um estar em um lugar com você, ali que a gente vai entender um pouco mais
e não é aqui que a gente entende isso, do que possa ser espiritualidade, do que possa ser integralidade, do que possa ser mistério, né? Então, isso é uma parte muito importante da minha vida também, viu, Karina? Abrir as linguagens, né? A experiência da música me abriu muitas linguagens, me ensinou muitas linguagens, além da música, além da arte, né? Me ensinou como a vida é poliglota, como que eu tenho que entender a linguagem dos olhos, da presença, do oceano, né? Da temperatura, né? Do amor, né? Das nuvens, das conchas. Então, quando você se abre para ser poliglota, para dentro e para fora, não só para falar, mas também para uma percepção poliglota, né? A gente tem um contato com um nível da vida e do mistério muito maior, né? Então, essa música, um pouco, ela fala, ela comenta um pouco isso que eu estou trazendo para você agora, né? Eu acho que é bacana, né? Porque todas as vezes que eu fico agitada, né, nervosa, eu lanço mão dessa música, que para mim realmente uma das músicas mais divinas que eu ouvi. Quando eu ouvi, eu fiquei encantada, né? E faz com que realmente eu possa me reorganizar nas polaridades, né? Quando você traz, né, que nós somos, né, essa transição e essa permeabilidade, né, dos lugares e das dimensões que a gente vai ocupando a cada momento, né? E que isso traz uma certa fluidez, né? Eu também me lembro que você dá 2 matérias na pós-graduação em suicidologia, né? E são 2 disciplinas que são extremamente importantes, e o quanto que você transita. Uma delas se chama Reflexões sobre a Dor, né? E a outra é Cuidar, Cuidar-se e Ser Cuidado também, né? E que funcionam também como 2 facetas de um ser humano. Eu queria que você trouxesse um pouquinho reflexões sobre a dor, e para depois a gente falar do outro assunto, que você mesmo intitulou a matéria. Tá bom. Olha, se a gente entrar na linguagem da cultura, a gente fica muito limitado, né? Na nossa cultura, dor é um inimigo. Olha como isso limita a nossa relação com dor, né? Dor e sofrimento. A gente trata certas experiências humanas, como dor e sofrimento, né, como inimigos, imagine, né? Então, por conta disso que a gente tem uma indústria farmacêutica tão potente, né? Por conta disso que a gente ama os analgésicos. Eu também amo, tá? Eu também não quero sentir dor, né? A questão não é essa que eu estou trazendo. A questão é a gente estabelecer uma outra relação com aquilo que nos faz sofrer, porque a gente aprende com as luzes, a gente aprende com as sombras. Não existe uma divisória, né? A gente tem que viver luzes e sombras. A gente tem que viver a felicidade e o sofrimento, né? A gente tem que viver o nosso aspecto imperfeito e também a nossa perfeição. Aí de novo, né, respeitando as leis da natureza, né? Então, eu entendo, Karina, que a gente comete um ato muito antiecológico e antinatural quando a gente pensa que a gente pode dividir as forças do universo com um facão em 2 forças e que cada uma delas está de um lado, separado. E a gente pode escolher um desses lados, que é o que a gente gosta, e o outro a gente recusa. É um gesto de uma ignorância absurda, né? Então, assim, alegria e tristeza, eu escolho alegria, não quero tristeza. Conforto e sofrimento, escolho o conforto, né? Luz e sombra, escolho a luz. Então, é aí que a gente faz julgamentos muito ignorantes, sem compreender, de fato, que a dualidade não são 2 lados, mas são 2 aspectos inseparáveis da mesma realidade. É como o yin e o yang, né? Do Tao, né? Do taoísmo. Então, quando eu entendo isso, que são inseparáveis, eu entendo que eu não posso escolher luz em lugar de sombra. Eu entendo que eu tenho que dançar dinamicamente com a luz e com a sombra, né? E achar uma relação
consciente com a luz e com a sombra, né? Então, aí que entra a dor e o sofrimento. A gente põe a dor e o sofrimento de um lado que a gente recusa, e por isso a gente chama de inimigo. Quando a gente começa a entender que a dor faz parte, se mistura com prazer, com alegria, com conforto, com um monte de coisa, aí a gente vai ter uma relação com a dor e com o sofrimento de outra ordem, né? Então, a gente pode, eventualmente, dar outro status para esse sofrimento e para essa dor, que não é o de inimigo, mas é que é o de adversário, né? Porque o adversário não é necessariamente um inimigo. O adversário pode ser meu padedê, é com quem eu estou dançando. O adversário pode ser meu mestre, né? Uma situação que me ensina, né? Mas é algo que aparece para mim com o que eu tenho que lidar, né? Quando a gente tem uma doença, eventualmente, aguda ou mesmo crônica, é um adversário, não é um inimigo, né? Então, que relação que eu estabeleço ali? De luta contra ou de dança com? Eu vou lutar contra a dor, eu vou dançar com a dor. Vou lutar contra os meus sintomas, vou dançar com os meus sintomas. Então, é muito bonitinho falar isso, mas é muito difícil, né? Porque dançar envolve um estado de não resistência, né? Quando a gente está resistente, a gente está num estado de luta. Então, quando a gente solta, relaxa, está conectado consigo, potente nessa conexão, mas relaxado, é que a gente pode se relacionar com tudo que é parte da vida de forma muito sábia e aprender com tudo isso, né? Então, como é que a gente cultiva a não resistência? Então, eu vou falar Aikido, falar yoga, 20 anos de yoga, 30 anos de meditação. A gente vai chegando nesse estado, onde a gente vai se... Não é só para relaxar que a gente faz meditação e yoga. É para se educar, para estar consciente dessas leis da natureza, né? Então, quando eu vou aprendendo a dar um lugar para a dor e para o sofrimento, para terminar um pouco isso que eu estou falando, né? Não de inimigo, mas de adversário, de mestre, de padedê, né? Com quem eu danço, né? De sinal, de convite, né? Quando eu mudo essa relação, eu não quero só eliminar a dor, eu quero aprender com ela, quero prestar atenção nela, né? Quero ver o que ela pode me ensinar. Ensinar, aí quando a gente aprende com a dor, a gente precisa também aprender a se cuidar e a ser cuidado, né, e cuidar do entorno. Então, esse também é um outro título de uma disciplina, até porque você é coordenador de um núcleo dos cuidados integrativos do Sírio, né? Então, a gente também vai colocar aqui, para quem se interessa em fazer essa pós-graduação, né? Eu tive o privilégio de dar uma das aulas, né? E foi muito bacana, porque é muito bonito ver todo esse movimento, né? Conta um pouquinho mais sobre, né, o teu curso, a tua ideia, né, de fazer essa tríade, né, dos cuidados. Tá, então eu vou começar pela tríade, tá bom? Quando o Ciro Ibanez me convidou para trabalhar lá, a gente tem que lembrar que nessa área que eu estou, na área que você também está, você não abre um livro e aplica um método, né? Você tem que criar, né? É o que você vem fazendo, né? A gente na área integrativa tinha algumas referências lá atrás, mas muito poucas, né? Não é uma coisa que você já tem tudo pronto. Então, o que eu fiz? Eu sentei durante uns 3 meses, Karina, nessa mesa que eu estou agora, para escrever as minhas ideias sobre programas, ações, princípios, etc., para o auxílio libanês, para começar uma coisa no auxílio libanês, né? Era um grande desafio, né? E como eu estava muito envolvido com isso, eu um dia tive um sonho muito potente, muito forte, e eu sonhei com 3 frases, né? E uma delas foi essa: o cuidar, cuidar-se, ser cuidado. Eu sonhei com isso. Eu acordei, escrevi as 3 frases, e eu sentei na minha mesa com a minha papelada toda e eu vi que eram frases que eram princípios filosóficos que embasavam os programas que eu estava querendo criar, né? Todos os meus programas de cuidado, de autocuidado, estavam expressos nessa tríade do cuidado, como eu chamo, né?
Então, assim, foi uma coisa muito importante para mim, porque eu estava simplesmente andando nos meus programas, nas minhas ideias. De repente, eu tinha 3 fundamentos, né? Coisas que me fundamentaram muito. Então, eu não pensei nessa tríade. Eu quase não posso dizer que eu criei essa tríade, embora ela tenha vindo através de mim, né? Eu sonhei com ela e eu venho aprendendo com ela, venho entendendo cada vez mais a grandeza, quanta coisa existe nessa reflexão quando a gente contempla essa tríade, né? Então, o que essa tríade está falando, assim, para comentar um pouco? Primeiro, ela está falando da importância do cuidado, que é um ato humano muito esquecido, né? Na área da medicina, o pessoal está muito envolvido com tratamento de doença, né? Porque a nossa medicina do século XX desenvolveu tantas capacidades, indústria farmacêutica, diagnóstico, ciência, tecnologia, etc., que a medicina se apaixonou e se inclinou para o tratamento da doença. Então, qual o vazio que ficou? O vazio do cuidado com a pessoa na sua integralidade, né? Então, eu sempre tenho que falar isso, né? No hospital, esse é um dos meus binômios que eu falo 5, 6 vezes por dia. Tratar a doença, mais cuidar da pessoa na sua integralidade, né? E que está ligado ao cuidado centrado na pessoa, que é um valor muito presente nos hospitais do mundo inteiro hoje, né? Então, primeiro assim, dizer como a importância do cuidar, né? Do cuidado. O instinto do cuidado, Karina, é um instinto de preservação. É um instinto que passa por você conhecer a natureza, né? E você se manter vivendo com consciência e respeito pelas leis naturais que regem a nossa existência humana. Isso é que é o cuidar, né? Está ligado muito mais à preservação, né? E depois ele pode entrar no território do tratamento. Claro, 70%, 80% dos meus pacientes são oncológicos. São pessoas que estão vivendo uma doença e eu levo cuidado para elas, né? Conjugando com o tratamento. Mas, essencialmente, o cuidado está ligado à preservação da saúde. Eu preciso cuidar para me manter feliz, me manter próximo de mim, me manter inteiro, me manter lúcido, manter aberto, né? Manter minha compaixão, minha ligação afetiva com as pessoas, manter o respeito pelas pessoas. Tudo isso é cuidado, né? Então, por um lado, é uma palavra muito importante, por isso que eu chamo de cuidados integrativos, e não medicina integrativa, né? Isso é uma escolha bem consciente. Depois, esses 3 aspectos do cuidado, né, que são, mais que tudo, uma reflexão, né? Então, quando a gente olha para essa tríade, vou colocar a tríade como um espelho para cada um de nós que está eventualmente assistindo essa conversa, né? Onde que eu me encontro dentro dessa tríade? Será que estou mais inclinado para o cuidar do outro? Ou para o cuidar de mim mesmo? Ou para o ser cuidado? Quais são os desafios de cada um desses aspectos? Mas eu vou responder, vou tomar liberdade de responder. Para a maioria de nós, a gente cuida muito mais do outro do que de si mesmo. É a nossa inclinação cultural. Nós somos incentivados a dar mais que receber. Nós somos mais incentivados para o outro do que para nós mesmos. Então, o cuidar de si e o ser cuidado, que é para mim, é muito mais difícil para a gente, por uma questão cultural. Quando a gente começa a entender a importância, né, e a responsabilidade primordial que é eu cuidar de mim mesmo, né, o meu cuidar pelo outro se afeta, né? O receber cuidado se afeta também. Então, o meu convite, né, simplificando muito nessa tríade, o meu convite é que a gente entenda que há uma dinâmica saudável para cada um de nós dentro dela. A gente não precisa fazer, não é um comportamento, olha, preciso fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. É para a gente se olhar lá dentro e ver o que a gente vê de si mesmo nessa tríade. Será que eu tenho cuidado pessoal? Será que eu sou cuidado? Estou aberto para ser cuidado? Pode ser um grande desafio ser cuidado. Você, quando veio, meu amor, ser cuidada por mim, ali lá atrás, quando a gente se conheceu, né, você me mostrou uma grandeza sua, porque você veio muito aberta para ser cuidada. Você se deitava na minha maca muito aberta, muito disponível, muito permeável. Isso me chamou muita atenção, né? Então, o que você pôde receber de mim não é só porque eu tinha alguma coisa para te dar, é porque você
estava numa atitude, num lugar de permeabilidade, de abertura, muito, muito grande. Então, claro, se eu falasse uma palavra para você, chegava num bom lugar. Então, estou relativizando um pouquinho. Claro que eu adoro que você goste do que você fez comigo, eu sei que foi importante, mas eu estou compartilhando a responsabilidade. Parte disso é você ter estado aberta para ser cuidado. Né? Então, fica para as pessoas aqui essa reflexão, né? Como que é o meu cuidar do outro, como é o meu cuidar de mim mesmo, como é o meu ser cuidado. Como é que eu vejo isso? Será que eu quero mudar isso? Né? O que será que eu preciso fazer para mudar isso? O que é que me impede? Quais são os padrões de educação, de cultura, né? que às vezes condicionam muito a gente? Quanto tempo será que eu posso levar para mudar essa dinâmica? E assim por diante, né? O que você acha? O que você acha que a gente precisa fazer para a gente se manter vivo? O que eu estou trazendo para você é uma pergunta. Fala um pouquinho sobre a possibilidade da gente oferecer esperanças para as pessoas ou construir, desenvolver nessa toada do cuidado. Tá. Olha, aqui eu sou um pouco categórico, para te falar a verdade. Eu não acho que eu possa realmente oferecer para o outro algo que eu não ofereço para mim. Voltei para a tríade do cuidado aqui, né? Quando eu me cuido, eu posso falar de autocuidado para o outro. Né? Quando eu nutro esperança dentro da minha vida, da minha própria vida, eu posso falar de esperança para o outro. A minha palavra para o outro, ela tem a potência totalmente equivalente de como que ela existe dentro de mim, né? Isso é muito uma questão dos médicos que querem às vezes querem oferecer uma orientação médica de cuidado que eles mesmos às vezes não fazem. Então, que força que tem a minha palavra quando eu falo, olha, precisa relaxar, fazer exercício todo dia, se eu não faço isso. Não é assim com os nossos filhos, Karina, né? O que os meus filhos ouvem de mim? Ouvem o que eu faço. Se eu falar, olha, vai no clube fazer esporte, eu não vou, pronto. Eles não têm vontade de ir. Se eu falar, abre o seu coração, e meu coração está fechado, também não. Né? Então, eu vou fazer essa imagem. Né? Para eu realmente levar alguma coisa valiosa para o mundo, inspirar as pessoas, ajudar as pessoas a se cuidarem, a ter esperança, a ter uma relação com a vida grandiosa, significativa, isso tem que ser através de mim. Não adianta eu ser missionário, sair de mim para fazer uma missão no mundo. Eu tenho que levar isso para mim, isso tem que ser uma verdade dentro de mim, tem que estar integrado dentro de mim, e aí há uma potência. Eu posso falar coisas que eu não integrei ainda com o meu coração, mas eu tenho que entender que eu preciso levar para dentro aquilo que eu estou falando para o outro. É uma questão de impecabilidade da palavra também, né? De ética com aquilo que eu estou trazendo. Né? Então, eu diria isso, acho que uma vida espera a gente quando a gente vai lá dançar com a gente mesmo, quando a gente se diverte com os desafios, quando a gente lida com as doenças, quando a gente lida com a alegria, quando a gente faz sexo, quando a gente faz silêncio, quando a gente vai para a natureza, quer dizer, todas as experiências dentro de nós, a experiência humana que acontece dentro de mim, é o maior tesouro que eu posso oferecer para o outro. O meu cuidado comigo, o meu serviço comigo, é o maior serviço que eu posso oferecer para o mundo. Vamos falar de Jesus, o que ele fez? Ele saiu de si para fazer alguma coisa por alguém? Buda fez a mesma coisa, Sai Baba. Se a gente pensar em grandes mestres, todos eles foram para dentro de si e, através de si, levaram o que levaram para os outros. Né? E, às vezes, a gente se equivoca, a gente pensa que a gente pode ir direto para o outro, com boas intenções, com amor no coração. Tem que ter sabedoria também. Né? Eu acho que você está convidando a gente para a gente se tornar cada vez mais congruente e despertar, né, essa atenção do autocuidado para que a gente possa, né, inclusive ser não um guia nem exemplo, mas ser uma pessoa congruente, inclusive para mostrar que a experiência, né, da gente se cuidar também ilumina, né, o olhar para aquele que também não se cuida, né, e que a gente compartilhar juntos, né? Karina, quando você, Karina, falar para as pessoas, olha, presta atenção nisso, uma coisa que você já prestou atenção, a potência do que você fala é muito grande.
E você faz isso, não só o teu curso, né? A tua palavra, a tua comunicação com as pessoas, ela é através de quem você é através da tua experiência, né? Então, isso torna as nossas palavras... Numa outra conversa, a gente pode conversar sobre Matrika Shakti, que é uma visão dos indianos que eles têm sobre a energia, né? O Shakti, a Kundalini, que está presente nas palavras, né? E como quando as palavras vêm de dentro de nós, de um lugar de verdade, integração, como elas... O guru, quando ele fala sopra uma palavra no seu ouvido e desperta a sua Kundalini, né, é porque ele está falando de um lugar dentro dele de muita potência. Ele não está falando uma palavrinha aqui na boca dele, né? Então, essa questão da verdade que a gente tem que cultivar na vida, né? Que é muito importante. E não só na fala, né? Mas na atitude, né? É. E você não é só um homem de palavra, você é um homem de atitude. Eu tenho realmente tido essa grata satisfação de ver muita congruência em você e muita verdade. E você é um amigo de verdade, porque nos momentos mais difíceis que eu tive, você estava lá, né? Você me liga, você me escreve e você me apoia a continuar. Só gratidão, Plínio. É recíproco, meu amor. É recíproco. Então, eu te agradeço por esse bate-papo, por esse momento inspirador, e quero convidar vocês para conhecerem mais o Plínio, o trabalho dele, lindíssimo. Ele promove também reuniões científicas lá no Sírio, tá? E também ele tem um trabalho com a minha Mames e com a Regina, né, Liberato, que eles fazem lindíssimo também. Fala só um pouquinho, só para a gente, né, trazer o convite. Então, entre as atividades do que a gente tem no Sírio, tem várias, incluindo pós-graduação e reunião científica, que é uma vez por mês. Se vocês quiserem receber informação, vocês me mandam aí, acho que tá, não sei se eu coloquei meu e-mail, e eu incluo vocês no meu mail, né? Mas uma atividade que a gente faz é o que a gente chama de Falando de Morte, né? O nome completo é Falando de Morte, um assunto vital, né? Então, a Maria Júlia Kovacs, né? A Regina Liberato e eu, a gente abre essa conversa. Tem vindo 30, 40 pessoas. Quando a Karina veio como convidada, tinha quase 80 pessoas lá, né? Evidentemente. Essa semana a gente convidou a Maria Júlia Paz, então a gente fez lá uma improvisação de poesia e música durante o nosso encontro, né? E é um encontro aberto, não é um grupo de apoio para enlutados, tá? Não é uma palestra não é um curso de nada, é um espaço para se conversar sobre morte. E a gente fica lá, nós três, facilitando essa conversa. A conversa vai para todos os lados. Tem gente lutada, tem gente que perdeu filho por suicídio, tem gente que acabou de perder o marido, tem gente que está no Sírio com medo de perder algum familiar, tem profissionais de saúde, tem curiosos, tem tudo nesses grupos. É uma conversa que a gente não tem domínio, a gente só está facilitando o que aquele grupo tem vontade de conversar. Toda primeira terça do mês, às 5 da tarde, na sala de silêncio, no Hospital Sírio-Libanês. Presencialmente. É? Presencialmente. Presencialmente, não tem gravação, não tem online, é muito íntimo, muito delicado, é uma conversa que a gente toma com muito cuidado. Então, convidadas. Temos muitas possibilidades da gente usufruir de toda a sabedoria do Plínio, e aí está o nosso convite, porque realmente o que é bom a gente precisa divulgar e a gente precisa também enaltecer. Gratidão, meu amigo, um grande beijo. Um beijo. Muito obrigada para todas as pessoas também que nos acompanharam, né, e estão nos acompanhando nesse programa. Um beijo para vocês, minha gente. Beijo para todos, obrigado, Karina, querida. Obrigada, meu amor.